Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos mais uma noite aqui, que estamos juntos aqui como igreja. Shabbat Shalom, Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom, Gilmara, Carlos Eduardo, glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Edu Volpato, Carol, Isaías, sejam todos bem-vindos. Ju Longaray, glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Shabbat Shalom, boa noite. É uma alegria mais uma vez a gente estar aqui, mesmo dentro desse confinamento. Estamos aqui firmes, inabaláveis, íntegros na presença de Deus. Gorete Martins, glória a Deus. Laura Amaral, Rodrigo Rocha, Jéssica, Luiz André Martins. Que palavra poderosa de ontem, hein? Glória a Deus. Cris, glória a Deus. Boa noite. Dani Gurskas, boa noite. Rosaura, Lubiak. Gente, que alegria poder ver vocês todas as noites aqui nessa live, aonde nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. E a Bíblia diz... Boa noite, pastor querido. Boa noite, querida. Deus abençoe. Luta de aniversário. Feliz aniversário, Luizane. Que Deus te abençoe poderosamente e te faça prosperar sem limites. Arthur Esperoto, Rodrigo Braz, Felipe. Gente, olha só, a Bíblia diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele estará ali no meio. Então nós estamos reunidos no nome dele aqui. Eu sei que nós estamos afastados, pela uma distância geográfica, mas espiritualmente nós estamos reunidos. Ramalho, bem-vindo. Maurício Brown, Deus abençoe. Kátia, Elton, seja bem-vindo. A dona Vanilda também está de aniversário, seja bem-vinda, dona Vanilda. Em nome de Jesus, que a senhora seja poderosamente abençoada nesse dia. Parabéns aos aniversariantes. Dani Matos, Deus abençoe. Maicon, quanto tempo, hein? Seja bem-vindo. Leandro Biak, olá, tudo bem? Queridos, uma alegria mais uma vez a gente estar juntos aqui, como igreja, nos reunindo, e sabemos que o Senhor fará infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. Glória a Deus. Thaísa, já mandei o parabéns para tua mãe aí, não sei se ela recebeu. Uma grande alegria que esta quarentena traz, ouvir o pastor todos os dias. É verdade, hein? Para mim que é uma bênção poder falar com vocês todos os dias. Glória a Deus. E espero que isso não pare mais, tá? Devocional poderoso, pastora Kátia está dizendo, que legal, hein? Espero que vocês estejam sendo abençoados pelos devocionais que estão lá no nosso grupo do Telegram. E quem não está ainda, clica ali na minha bio do Instagram, tem um linkzinho, um Linktree, onde você vai encontrar alguns botões. Um vai falar onde estão os devocionais no Telegram, não no Instagram, no Telegram os devocionais, mas você vai acessar pelo Instagram ali, no link do Instagram da bio. Ali vai ter um botão, clicando ali, que diz que te joga dentro do grupo do Telegram. E lá você tem todo dia de manhã uma porção. Não é uma palavra extensa, é uma palavra rápida, mas é para você arrancar seu dia meditando e pensando. Quem sabe sobre qual era o título da palavra de hoje aí? Vamos ver se vocês estão vendo mesmo. Roberto, bem-vindo. Fernanda, Daia, Júlio. Quem aqui sabe qual era o título da palavra de hoje? Ângela, Gerard, seja bem-vinda, querida. Integridade, muito bem, Dani. Parabéns para Dani aí, coraçãozinho para Dani. Coraçãozinho para Dani aí, a Dani está acompanhando. A Jéssica está dizendo todos os dias uma palavra abençoada para iniciar o dia. É verdade, querida. E Deus é fiel. E deixa eu te dizer, orem por mim para que o Senhor continue dando a sua palavra cada dia mais em nossas vidas. Amém? Olha, meu querido Jonas, seja bem-vindo em nome do Senhor. Grazi, Júnior,
Laísa, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. Queridos, mais uma vez eu quero dizer que é uma grande alegria a gente poder estar fazendo isso juntos, viu? Alessandra Oliveira, Dona Vanilda, já mandei os parabéns, Dona Vanilda, para a senhora, viu? Seja muito bem-vinda em nome do Senhor. Sempre oramos. Vamos lá, Arthur. Vamos lá. Então vamos lá. Se você chegou agora, clica no aviãozinho aí que está no teu Instagram. Convida mais pessoas para a gente aumentar a audiência dessa live, para que mais pessoas possam receber a semente do Evangelho, que mais pessoas possam receber essa palavra no seu coração, né? Nós estamos todos os dias aqui e a nossa missão é levar a boa semente da palavra. É o Evangelho puro, sem rodeios, bíblico, o Evangelho que nos cura, que nos transforma, o alimento para nossas almas durante esse momento de tantos desafios que temos, enfrentamentos que temos. Então, nesse momento a gente está recebendo da parte do Senhor a cada dia uma porção. E a palavra diz que prospera aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, no grupo do Telegram, de dia, logo cedo de manhã, lá pelas 7 horas, eu publico um devocional para o seu dia. E de noite eu entro ao vivo aqui para nós estudarmos a Bíblia juntos. Quem aqui quer saber mais da palavra de Deus? Quem quer conhecer mais da palavra de Deus? Clica no coraçãozinho aí. Jaque Oliveira, Veraci, Oséia, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Vamos lá então. Projetos Flecha. Maravilha, hein? Tem gente diferente aí, ó, viu? O pessoal tá mandando avião. Vamos lá, pode continuar mandando. Tá todo mundo ouvindo bem hoje? Ontem o vídeo ficou prejudicado. Estão todos ouvindo bem essa noite? O som tá bom? O áudio, o vídeo, tá tudo perfeito? Ok, vamos começar então. Eu quero falar hoje, nós estamos entrando aí num período de Páscoa, né? E essa Páscoa, ela vem lá do tempo do Egito, né? Essa Páscoa é algo que a gente precisa estudar para entender completamente como funciona essa Páscoa biblicamente, mas hoje eu não quero falar da Páscoa na questão histórica lá de trás, eu quero falar do poder que há no sangue de Jesus, o qual o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aconteceu na ocasião da Páscoa. Isso todo mundo sabe, né? O que muita gente não sabe é por que foi assim. Porque as festas bíblicas, elas apontam para Cristo. Então, a festa de Páscoa, ela aponta para a morte, sacrifício, ressurreição de Cristo. A festa de Pentecostes, ela aponta para a entronização de Cristo e o envio do Espírito Santo sobre a terra. A festa de Tabernáculos, ela aponta para o nascimento. E há quem diga também que a festa de Hanukkah, que é uma festa dos judeus, né? Ela aponta para a concepção de Cristo. Então, vamos entender aqui, mas hoje o que eu quero falar de Páscoa é a parte messiânica da festa pascal, ou seja, o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, né? Ele derramou sangue sobre nós. E nós vamos entender algumas coisas agora aqui. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia como introdução no Salmo 22. Esse salmo, tá? É um salmo de Davi e é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo que aponta para uma predição daquilo que iria acontecer com Jesus, né? Assim como nós consideramos, por exemplo, o profeta Isaías como um profeta messiânico, porque ele profetizou muitas das coisas que estariam acontecendo com o Messias. Então, o Salmo 22, ele tem essa característica de ser um salmo messiânico. E ele inicia com uma famosa frase ou expressão que nós ouvimos inclusive na boca de Jesus, que diz assim no versículo 1: Deus meu,
por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Aonde Jesus falou essas palavras? Quem lembra? Coloca aí no chat aí. Onde Jesus disse essas palavras? Acho que ninguém lembra, ou está atrasado. Na cruz, muito bem, Jéssica, Luizane, na cruz. Agora eu pergunto para vocês, e é uma pergunta que muita gente faz, então anota essa no teu coração. Quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava fazendo uma oração, uma reclamatória, dizendo, Pai, por que tu me desamparaste, Senhor? Não. Na verdade, Deus não desamparou Jesus. E Deus não desampara os seus filhos. O porquê que Jesus usou essa expressão, queridos? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Naquela época, os textos bíblicos, eles não eram divididos por capítulos e nem versículos. Eram livros. No Novo Testamento eram cartas e no Antigo Testamento eram livros. Existem as cartas, existem os livros, então, e os evangelhos, enfim, e outros escritos. Então, entenda uma coisa, Deus, ele não desamparou Cristo. Todo o plano, tudo que Jesus passou estava planejado, não foi uma questão de amparo ou desamparo, foi uma questão de planejamento e execução. Mas naquela época, quando nós queríamos nos referir a algum texto, quando os historiadores, os leitores da palavra queriam se referir, eles se referiam primeira palavra ou a primeira expressão de um texto. Então o que Jesus fez na cruz, ele fez referência ao Salmo 22, o Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele fez referência? Em outras palavras, ele estava dizendo, agora está se cumprindo esse salmo messiânico aqui na cruz. Então tem muitas pessoas que não têm muito conhecimento bíblico, ou ficam levantando questionamentos sobre a fé, usam essas expressões assim, mas por que Deus desamparou Jesus? Deus não desamparou Jesus, Deus não desampara ninguém. Um pai não desampara o filho, e Deus é modelo. E, inclusive ele diz assim, que nós podemos, sendo maus, dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, ele vai nos dar boas coisas. Então, o nosso Pai Celestial não desampara ninguém. Quanto mais o seu filho. Não, ele entregou dentro de um plano espiritual para resgate da humanidade. Então, Jesus estava dizendo, agora está se cumprindo, qual palavra? A que inicia, Deus meu, por que me desamparaste? Essa era, vamos dizer assim, a chave para eles entenderem que o projeto da cruz descrito no Salmo 22 estava se cumprindo naquele momento. No versículo 10, eu vou ler alguns versículos que me chamam a atenção desse Salmo para nós entrar na palavra depois, tá? O versículo 10... ele diz assim, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Ou seja, Maria foi fecundada pelo Espírito Santo. Que coisa maluca isso, diferente, né? Então, o que acontece? Aqui, Davi estava profetizando que ele, desde o ventre da mãe, no seu nascimento, ele já era temente a Deus, já era Deus. Então, um bebê, um feto que já tinha um Deus. Quem seria esse feto, esse que estava no ventre da mãe que já tinha um Deus? O próprio Filho de Deus, amém? Que estava vindo ao mundo. No versículo 17, aqui outro texto que chama a atenção é: posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando e encarando em mim. Eu não vou falar agora sobre o Cordeiro Pascal, mas o Cordeiro Pascal, os ossos do Cordeiro de Páscoa não poderiam ser quebrados. Havia uma instrução que os ossos não deveriam ser quebrados. E depois o apóstolo João, ele cita no livro de João que para cumprimento disso, por mais que Jesus tenha a sua carne rasgada, o seu sangue vertido na cruz, inclusive no Getsemane, ele
suou gotas de sangue, nenhum dos ossos se quebraram. Porque para que se cumprisse a profecia, isso também está descrito pelo profeta Isaías, a profecia para que nenhum dos ossos se quebrem do Messias. Então, olha só que interessante no Salmo 22, posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e me encarando. Amém, queridos? Agora, olha o 18, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Quem lembra que aconteceu isso com Jesus? Jesus, ele teve também a sua túnica ali, os soldados romanos lançaram sorte para quem ficaria com a túnica de Jesus. Então foi um momento muito interessante, que aqui também foi profetizado por Davi. Mas Davi era profeta, Davi foi rei, mas havia sobre Davi uma unção de governo, havia sobre Davi uma unção profética, e aqui está o Salmo 22 comprovando isso. Havia também sobre Davi uma unção sacerdotal, tanto que ele construiu um tabernáculo. Amém? Vamos lá. Não estou dizendo que Davi era um sacerdote levítico. Não, Davi era da tribo de Judá. Davi não era levita, ele era da tribo de Judá, mas ele foi o homem da adoração, até porque Judá significa louvor e adoração. Vamos lá então. Primeiro ponto que nós vamos entender daquilo que Cristo fez na cruz, esse Messias, Jesus, que veio, que morreu, ressuscitou dentro de um plano. Não foi uma ideia que surgiu na hora, vou deixar o cara se quebrar na cruz lá, uma ideia de desamparo. Não, Deus não faz isso com seus filhos. Deus tinha um projeto que foi cumprido, e da mesma forma ele não vai deixar você se quebrar. Ele tem um projeto para a tua vida que no final resulta em salvação, ainda que você tenha que suar gotas de sangue para ser transformado e para cumprir o propósito. No final tudo vai dar certo, tudo converge para a salvação. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto que eu quero te trazer nessa noite é a remoção da dívida do pecado. A remoção da dívida do pecado. Então, em Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. Então o que acontece? Havia um escrito de dívida contra nós. Por quê? Porque quando entrou o pecado no mundo a partir de Adão, eu já ministrei esses dias, quem não viu, assiste lá, está no YouTube. Adão, alma vivente, ele pecou e depois veio Cristo, então, como espírito vivificante. Então, quando Adão veio e pecou, o pecado entrou no mundo, o pecado entrou na terra. Adão, Colossenses 2, 13 e 14. Adão, ele deu, alguém coloque, por favor, aí, Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Adão, ele deu legalidade, porque Deus deu a terra aos homens, então o homem deu legalidade para que o pecado entrasse no mundo, ok? E aí o primeiro plano de Deus para resgate do homem do seu pecado foi um plano através de um sacerdócio levítico, pelo qual a própria palavra em Hebreus diz que o sacerdócio levítico foi ineficaz. Por quê? Porque o homem pecava, ele pegava um animal, ele ia lá e sacrificava, fazia uma oferta de sacrifício para expiação de pecados. Mas o problema é que essa expiação, ela pagava o pecado ele era transferido para o animal morria no lugar do pecador, mas o homem voltava a pecar e precisava ficar aí constantemente sacrificando animais para encontrar a remissão dos seus pecados. O que Deus faz então? Deus faz uma Páscoa para libertar o homem no seu entendimento e profetizar
que depois daquele sacerdócio que estava por entrar ainda, viria um novo sacerdócio. Então hoje nós temos uma fé e nós estamos debaixo de um sacerdócio ao qual a nossa ordem sacerdotal não é segundo Levi. Nós não estamos hoje debaixo de uma ordem levítica. Então, nós estamos debaixo de um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que lá em Hebreus fala que é uma figura de Cristo, porque Melquisedeque, ele era rei de Salém e não tinha genealogia. Ou seja, ele era uma figura de Cristo, conforme o livro de Hebreus nos ensina. Então esse sacerdócio eterno, que é figurado por Cristo e também comparado a Melquisedeque, rei de Salém, ou diga-se Jerusalém, rei de paz, ou Jerusalém, cidade de paz, esse sacerdócio é aquele que o próprio sacerdote, ou sumo sacerdote, ele se fez cordeiro pascal para nos purificar de todo o pecado. Aleluia! Quem recebe isso no seu coração, clica no coraçãozinho, deixa eu te dizer algo. A partir do momento que havia uma dívida de pecado, então Jesus diz, ele vai para a cruz, e ele remove, ele paga de uma vez por todas, para que o homem fique livre do pecado de uma vez por todas. Mas veja bem, nós só podemos entrar nesse acordo de salvação através de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós só nos mantemos debaixo dessa graça através do arrependimento. Jesus inaugura um novo tempo, um tempo de graça, aonde nós não precisamos mais sacrificar animais. E essa graça, ela foi derramada sobre a humanidade, mas ela só é possível através de Cristo. Então todos aqueles que reconheceram Cristo como Filho de Deus, como Messias Salvador, também é feito Filho de Deus. Está lá em João 1,12. E através dessa graça, nós temos agora livre acesso ao Pai. O sangue dele derramou, o véu que separava o homem do santo lugar e do santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano para estar diante da presença do Criador. Esse véu foi rasgado de cima para baixo para que nós pudéssemos agora ter livre acesso ao Pai. Então Jesus, ele é o caminho para quê? Para te dar acesso. Ele é a verdade, para quê? Para te dar vida. E ele tem a vida, ele é a própria vida, porque ele só pode dar vida quem entregou a vida. Então ele entregou a sua vida pela tua vida, para que você possa viver. Esse sacrifício que ele fez, esse sacrifício que Jesus fez lá na cruz, é o sacrifício que hoje nós precisamos compreender e viver. Porque o sangue de Jesus não é como um cartão de crédito, a gente já tem falado sobre isso. Eu peco e aí peço a cobertura do sangue, eu peco. Não. Tudo aquilo que nós pecamos, nós precisamos confessar para ser perdoado e precisamos confessar uns aos outros para ser curados. Nós já ministramos sobre isso. Então, nós compreendemos que ao entrar nesse reino através de Cristo, né, ele cancelou a dívida, mas eu quero te dizer, amado, não faça mais dívidas. Amém? Ele cancelou a dívida que viria e que virá, mas não continue fazendo dívida. Não continue pecando, mantenha a santidade. Sabe por quê? Porque o pecado traz consequências, mesmo que Jesus já tenha pagado por ele a tua dívida. Amém? No livro de 1 Pedro, do apóstolo Pedro, primeira carta universal de Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 25, diz o seguinte. Alguém coloca no chat aí, 1 Pedro 2, 21 a 25. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado. Olha só, ele sofreu em nosso lugar, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Então, quando tinha afronta,
enquanto ele tinha afronta. Deixa eu ler uma mensagem aqui. Obrigado, pastor, por estar usando o Instagram para levar a boa e genuína semente do Evangelho de Cristo. Amém, querido. Seja muito bem-vindo sempre, tá? Então, quando ele era ultrajado, ele era afrontado, ele não revidava. Amém? Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vós convertestes ao pastor e ao bispo da vossa alma. Olha que interessante essa expressão, que ele é pastor, mas ele também é bispo da vossa alma. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Deus, ele tem, através de Cristo Jesus, um plano de vida para ti. Não um plano de morte, mas um plano de vida abundante. Mas você precisa estar conectado nele. Você precisa estar alinhado com ele. Você precisa compreender o projeto dele e entrar no plano, porque o plano dele não é o teu plano. Como a palavra diz, os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus planos não são os vossos planos. Então, querido, entra no plano dele e viva abundantemente através do plano dele. Cristo sofreu em nosso lugar, o escrito de dívida foi agora removido. E eu quero te dizer algo. Ele pagou preço pelos pecados que você já fez e por aqueles que você não fez ainda. Porque ele não vai voltar para morrer de novo pelo próximo pecado que você vai cometer. Mas o crente, ele peca por descuido, ele não peca por intenção. Porque se ele pecar por intenção, ele vai começar a abrir uma porta escancarada para o diabo. E aí o diabo ele vem para roubar, matar, destruir. E você vai ter muitos danos na sua vida por causa do pecado. Mas se você reconhece que Jesus realmente veio e morreu pela sua vida, clica nesse coraçãozinho aí, dá um glória a Deus, diga: eu recebo essa graça na minha vida que vem de Jesus. Amém? Agora vamos entender o ponto 2, tá? Vamos arrumar um pouquinho aqui, tá meio torta a minha câmera. Vamos lá. A maldição da cruz. Vamos entender por que Cristo foi para a cruz. Querido, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Lá naquela época, principalmente duas mortes duas execuções aconteciam, praticamente duas execuções aconteciam. Era quando uma pessoa, ela cometia uma blasfêmia, ela cometia uma atrocidade religiosa, ela cometia assim alguma coisa que escandalizasse toda aqueles grupos religiosos da época, né? Então haviam duas mortes que eram comuns. Uma era por cruz, tá? Pessoas que eram amarradas na cruz e ficavam lá expostas ao sol, ou até mesmo com maior maldade eram pregadas na cruz, como foi o que aconteceu com Cristo. A outra maneira que eles matavam, muitas vezes, tá? Eu poderia ainda dar duas maneiras, na verdade, três. Uma é a cruz, outra era a morte por apedrejamento, por estar cometendo um pecado terrível, e a outra morte era a precipitação em cima de um monte. Inclusive lá em Jerusalém, lá em Israel, perdão, tem ali diante do Vale de Megido, perto de Nazaré, tem um monte da precipitação, aonde eles tentaram executar Jesus logo no início do seu ministério, mas quando não era tempo ainda de Jesus morrer, Jesus meio que se desvencilhou deles e eles não conseguiram jogar Jesus no monte. E Jesus então parte para Cafarnaum, onde teve a sua base. Isso aconteceu lá em Nazaré, né? E ele saiu então de cena, por um milagre de Deus ele se salvou ali e foi para Nazaré. Então ali ele inicia o seu projeto ministerial. Deixa eu te dizer algo. A cruz, ela era uma morte maldita porque ela era uma exposição vergonhosa, principalmente porque os presos, eles tinham suas vestes. Jesus também,
ele teve as suas vestes removidas, sua túnica, ele ficou ali praticamente com as suas, como se diz, as suas vergonhas expostas, né? Então, diante da cultura da época, era uma grande vergonha, uma grande exposição à morte de cruz. Então, a morte de cruz significava uma tremenda maldição. E aí, o que a palavra diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13? Olha só. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, ou seja, numa cruz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Então olha só, Cristo se fez maldito em nosso lugar, morrendo uma morte de cruz, para que a bênção de Abraão, ou seja, a aliança de Abraão, chegasse até nós, gentios, se estendesse até nós, gentios, aqueles que estão em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Glória a Deus por essa palavra. Deus tem a grande habilidade de transformar a maldição em bênção. E aqui Jesus, ele transformou a maldição em bênção. Como? Ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós saíssemos da maldição da lei. Nós não teríamos condições de suportar o jugo da lei. A humanidade estava fracassada debaixo do jugo da lei. Então Jesus agora estabelece um tempo de graça. Ele se faz maldito para que a maldição da lei fosse removida de nós, o escrito de dívida que estava contra nós fosse removido e nós fôssemos resgatados. Então ele faz isso em nosso lugar. Amém? Para que, no fim de tudo, a bênção de Abraão, para que a aliança que ele fez com Abraão, que nós teríamos bendito a todas as famílias da terra, que ele engrandeceria o nosso nome, que nós seríamos pais de multidão, que ele ia nos prosperar, que ele ia nos levar a lugares altos. Queridos, Deus nos deu uma bênção poderosa que foi viabilizada por Cristo Jesus na cruz. Amém? Quem está recebendo essa palavra? E além disso, por fé, agora ainda nos dá o Espírito Santo. Meu Deus, que coisa tremenda. O Jonas está falando, shalom querido, amor incondicional, é verdade. Então a maldição da cruz, ela se tornou em bênção para nós. Porque a maldição que estava sobre nós foi removida. Quem está recebendo a palavra, clica forte aí nesse coração. Clica forte e diga aleluia por essa verdade. Então, o primeiro ponto é a remoção da dívida do pecado. O segundo, a maldição da cruz, que agora foi removida. E qual é o direito que nós recebemos? Qual é a conquista que Jesus nos dá através da cruz? Vamos lá então. Primeiro, o direito à vida eterna. Mas antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar de 3 coisas que eu já falei outras vezes, mas eu vou revisar aqui porque eles são muito pertinentes nesse momento. Mas eu quero dizer, se você tem fé para receber uma, presta atenção. Se você tem fé para receber uma, você tem que ter fé para receber todas. Porque assim, não, eu tenho fé para a salvação, mas eu não tenho fé para o milagre. Então você não tem fé, meu irmão. Se você tem fé para a salvação, você tem fé para tudo. Porque essas 3 conquistas que ele nos dá através da cruz, essas 3 conquistas, ele fez no mesmo instante, no mesmo momento, quando ele expirou e derramou o seu sangue. E ali, então, foi selado na cruz. Claro que nós entendemos que, apesar do direito ser nos entregue na cruz, nós vamos conquistar isso, e eu vou falar sobre isso depois. Amém? Vamos lá, então. Vocês vão entender como conquistar isso na vida de vocês. O primeiro é o direito à vida eterna. Porque Deus amou o mundo. João 3,16, um texto conhecido, fantástico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus! Ele não veio para trazer julgamento sobre ti, mas ele veio para te salvar, meu irmão. Será que você crê nisso? Será que você crê que a vinda de Jesus aqui, ela veio para salvação? Será que você consegue crer nisso? Veio para salvação e vai te salvar em nome de Jesus. Olha, Deus é poderoso e Ele vai te salvar. Ele já te salvou. Você só precisa receber isso na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Então, Ele nos amou de tal forma. E tem um outro texto que diz, se Deus não poupou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas. Meu Deus, que palavra poderosa! O plano dele é para teu resgate. O plano dele é para a tua salvação. O plano dele é para que você alcance a salvação eterna, a vida eterna com Deus. Antes o homem estava destinado à morte eterna. Agora, a partir de Cristo, o homem está destinado à vida eterna. Claro, se você entrar no plano. Entra no plano do Senhor. Existe um plano para a tua salvação e você precisa ingressar nesse plano. Nós vamos falar isso no fim, em nome de Jesus. Depois, além disso, então, o terceiro ponto é o direito à vida eterna. O quarto ponto é o direito à cura do corpo e da alma. A cura do corpo e da alma. Tá me faltando água aqui. A água terminou. A cura do corpo e da alma. E a palavra diz em Isaías 53 que é um profeta. Se alguém pega um pouquinho de água para mim ali, por favor, filho. Se a palavra diz o seguinte, Isaías 53, versículo 4 e 5, fala, é também um profeta que é muito messiânico, ele traz muita profecia daquilo que viria sobre o Messias. Então, olha o que ele diz no versículo 3 a 5 de Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Te pergunto, alguém tem dúvida que essas dores estão incluídas também as dores emocionais? Ou é somente as enfermidades físicas? Querido, Jesus passou por traição, Pedro negou Jesus, Judas traiu, Jesus passou pela infidelidade de muitos, ele foi acusado, ele foi maltratado, ele foi humilhado. Jesus, ele tanto te deu legalidade para você receber a cura da sua alma como a sua cura física. Então, olha só, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, olha só, questões de alma, aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha só, ele foi moído traspassado pelas transgressões, ou seja, pecado, e ele foi moído pelas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então olha só, não foram só pisaduras físicas, meu irmão. Foram pisaduras emocionais. Jesus levou o fardo de todo o pecado da humanidade. Eu quero te dizer o seguinte, que as chicotadas que ele levou foi a parte talvez mais leve. Os pregos cravando as mãos talvez tenha sido a parte mais leve. Porque a dor física, talvez ela seja suportável até um ponto, mas a dor emocional, eu tenho certeza que ela foi extremamente insuportável, a ponto no jardim de Getsemane, ele suar gotas de sangue. Isso só acontece com quem entra num estresse traumático profundo, a ponto de suar gota de sangue, aonde as suas veias
estão se abrindo por causa do estresse. Imagina que coisa horrível, mas Jesus passou tudo isso por nós. Então, para quê? Para que você tivesse hoje uma restauração da sua saúde física e da sua saúde emocional. Então, o que é a alma, a emoção, a razão e o corpo? Tudo isso nós estamos falando de carne, não de espírito. Quando nós falamos de carne, estamos falando de alma, que é a razão e a emoção, mais corpo. Jesus, então, pela nossa carne, ele derramou seu sangue pela cura dela. Ele não derramou sangue para te salvar da carne, porque ela continua contigo. Mas ele derramou sangue para que a tua carne fosse salva das enfermidades e das dores. Quem está entendendo? Clica no coraçãozinho aí, meu irmão. Glória a Deus, ele nos amou primeiro. Essa é uma palavra tremenda, essa é uma palavra fantástica. Ele fez algo que talvez por muito tempo nós não compreendemos, mas hoje, com a revelação que Deus tem mostrado para o seu povo, para a sua igreja, nós estamos entendendo que ele tenha nos salvado da carne. Não, a carne está ali para nos provar e para nos confrontar e para a gente continuar temente a ele. Mas ele salvou a nossa carne de dores, de enfermidades. Glória a Deus por isso. E por fim, no quinto ponto, ele na cruz, ele também nos deu direito a toda a sorte de bênçãos que estão depositadas nas regiões celestiais. Então, direito a todas as bênçãos. E aí, em 2 Coríntios 8, versículo 9, Paulo faz assim, ó: pois conheceis a graça de nosso Senhor. Olha, falando da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Glória a Deus! Então há um projeto de pobreza para nós? Será que é isso? Será que Jesus agora, na cruz, ele disse assim, agora nós vamos fazer com todos um voto de pobreza nessa terra? Queridos, eu não estou falando de teologia da prosperidade, eu estou falando de Bíblia. O que ele está dizendo? Que debaixo dessa graça de Jesus Cristo, que mesmo sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Agora, não significa que essa riqueza é estritamente financeira, não. Significa que ele nos dá uma vida abundante, uma riqueza que vem dele, principalmente por ele habitar em nós. Essa é a maior riqueza que nós temos. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo habitando em nossas vidas, e ele, debaixo dessa graça, nos dando todas as demais coisas. O problema é que a igreja hoje, infelizmente, não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Não estou falando isso de modo generalizado, mas na grande maioria, muitas pessoas não têm entendimento e passam o dia inteiro correndo atrás de coisas e não atrás de buscar o reino na sua vida. E por isso não tem essas coisas que a Bíblia diz. Mas eu vou te mostrar depois como alcançar isso, amém? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, toda a sorte de bênçãos já foram depositadas nas regiões celestiais em Cristo. Agora, vamos entender. Nós falamos de três coisas aqui: salvação da alma, né? Salvação da vida eterna, que é o Espírito que sobe, o Espírito do homem. Salvação da carne, ou seja, não nos salvar da carne, mas salvar a nossa carne de dores e enfermidades. Então ele nos dá o direito à cura, direito à vida eterna, direito à cura aqui nessa terra, da alma e do corpo. E 3, nos dá direito a sermos enriquecidos por ele, nos tornarmos ricos por ele, não pobres, e principalmente pobres de espírito. Nós somos enriquecidos. Isso aqui significa, pastor, que nós vamos ter mais dinheiro no banco? Significa que se você buscar o Senhor, ele vai te abençoar.
E se você trabalhar, ele vai te abençoar mais ainda, porque a bênção dele vai se manifestar no teu trabalho, na tua ação diária de trabalho. Amém? É aí que vai manifestar a bênção de Deus. Então deixa eu te dizer algo. Presta atenção aí, meu irmão. Deixa eu te dizer algo. 3 coisas. Direito à vida eterna, direito à cura física e emocional e direito a prosperar, a nos tornar ricos porque ele se fez pobre em nosso lugar. E quando falo isso, não é só riqueza financeira. Então vamos entender. A mesma fé que eu tenho para ir morar no céu um dia, para receber Jesus na minha vida e morar no céu, é a fé que eu tenho que ter para que quando eu oro, o milagre aconteça no meu corpo. Para que quando eu ore, o milagre aconteça nas minhas emoções. É a mesma fé. Também é a mesma fé que eu tenho que crer que um dia eu vou morar no céu, é que ele se fez pobre no meu lugar para que eu não fosse. Uau! Meu Deus, é verdade. Mas muitas vezes a pobreza está tão dentro de nós, a morte está tão dentro de nós, ou a enfermidade está dentro de nós que nós não conseguimos entender isso. Agora eu te pergunto, por exemplo, uma pessoa, preste atenção aí, uma pessoa que não recebeu Jesus na sua vida, ninguém pregou para ela. E a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Essa pessoa, ela não recebeu Jesus, ela vai receber a vida eterna? Não. Mas Jesus morreu por ela? Morreu. Ela vai receber a vida eterna? Não, porque ela não ouviu o evangelho e porque ela não recebeu Jesus na sua vida. Porque só tem um caminho, não tem outro caminho. Ah, mas tem a misericórdia de Deus. Ok, eu entendo, eu sei que tem e nós sabemos, mas isso pertence a Deus. Eu estou falando agora num método normal, natural, que foi nos entregue, que todos aqueles que reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus, se arrependerem, esses, crerem e forem batizados, serão salvos. Então, vamos entender isso. Não vamos trabalhar na exceção, vamos trabalhar na regra. A regra é que para você ser salvo, você vai ter que receber Cristo na sua vida, crer, ser batizado e você será salvo. Então, olha só. Se uma pessoa não fizer isso ou rejeitar isso, ela é salva? Não. Mas se por acaso, porque a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Mas se por acaso essa pessoa ela não receber Jesus, Jesus também não morreu por ela? Tá, mas então Jesus morreu em vão por essa pessoa? Por essa sim. Porque não poderia dizer em vão, né? Na verdade é o amor dele que manifestou na cruz. Mas ela recebeu a graça da cruz de ter a vida eterna? Não. Então tem pessoas pelo qual Jesus morreu que não vão salvar. Mesmo Jesus tendo morrido por elas. E o que faz uma pessoa ser salva? Faz com que nós cheguemos para ela, preguemos a palavra, ela receba Jesus, ela entre na graça de Jesus, se arrependa dos pecados, crê, dessas águas do batismo e comece a viver a sua vida para Jesus. Isso leva ela à salvação. Amém? Agora, da mesma forma, Jesus morreu para que você não tivesse dores emocionais e enfermidades do corpo? Sim, mas tem pessoas até no meio da igreja que tem dores assim profundas emocionais, que tem uma desconstrução emocional. Tem pessoas também dentro da igreja que tem problemas sérios no seu físico? Tem. Mas Jesus não morreu, não levou sobre o madeiro para que essa pessoa fique de uma vez por toda liberta disso? Sim. Mas mesmo assim tem. Por quê? Porque da mesma maneira que precisa alguém lá ministrar, o ministrador, para libertar uma alma para a morte eterna, também muitas vezes nós precisamos ministrar a cura. Então não é só a morte que conta, é também nós agora tomarmos propriedade do direito que ele nos deu, de estarmos livres das enfermidades e livres das dores emocionais e sermos ministrados. Então, quando um evangelista ele ministra a salvação, a pessoa recebe salvação. Mas quando o evangelista ele ministra cura, a pessoa recebe cura. Quando alguém que já é mais experimentado na fé ministra cura, tanto emocional como física, também recebe. Tem pessoas que têm vocação nessa área. E esse é um dos dons do Espírito Santo. Amém? Tudo isso já está disponível nas regiões celestiais. Mas você agora vai passar por uma ministração, vai passar por um processo onde a glória, a graça vai se manifestar na tua vida nessa direção. Da mesma forma, ele morreu
se fez pobre para que você não fosse pobre. Eu te pergunto, tem pessoas empobrecidas no nosso meio? Mesmo Jesus tendo pago esse preço tremendo? Sim ou não? Tem muitas pessoas passando muita dificuldade e por isso nós temos falado muito, entendido nesse tempo, e eu quero já de antemão agradecer aqui o Ministério de Ação Social, que hoje é transformação social, porque nós não levamos só alimento físico, mas nós queremos transformar vidas. E a Eneida, a Camila, a Ana Paula, tem umas irmãs aí que estão se movimentando, acho que a própria Rosário, se movimentando de maneira fantástica. Parabéns para vocês. Mas eu quero dizer, e aí que está o ponto, a nossa questão não é só a ação social, mas é uma transformação social através da palavra. Temos que entregar o alimento físico, a cesta básica, sim, mas temos que entregar esse Jesus que se fez pobre para que essa pessoa não fosse mais pobre. E agora eu te pergunto, como crerão se não há quem pregue? Como ficarão curados se não há quem ministre? Como receberão a libertação das suas emoções se não há alguém que pregue? Como receberão salvação se não há quem ministre? Deus está nos chamando, preste atenção, Deus está nos chamando para sermos portadores de uma mensagem transformadora. Nós somos portadores de boas novas. Deixa eu te dizer, meu irmão, nós somos imperfeitos, sim, mas nós somos portadores de uma mensagem perfeita que transforma a sociedade, que transforma o homem, que cura a alma, que cura as suas emoções, que cura o seu corpo, que traz salvação eterna, que traz libertação da mente pobre e traz uma mente rica de vida, uma vida abundante que só Jesus pode dar. Glória a Deus por essa palavra. E eu já estou terminando, e antes de orar, eu quero te dizer que tudo isso só foi possível porque Ele nos amou primeiro. O perfeito amor lança fora todo medo. E Ele não teve medo de nos amar primeiro. Mesmo sabendo que muitos dentre nós, muitos da humanidade, não reconheceram o seu sacrifício e não receberam também a graça que foi liberada. Se perderam, foram não para a vida eterna, mas foram para a morte eterna. Muitas pessoas. Mas eu quero te dizer, tudo isso só foi viabilizado pelo amor dele por nós. E se você está ouvindo essa palavra, está em tempo de você entrar no plano dele. Entra no projeto dele. O projeto dele é que você tenha uma vida abundância. E ele disse, eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Então, ele veio para isso. Sim, ele veio para destruir as obras do diabo, para libertar os cativos, amém? Mas ele veio trazer uma vida que isso você só pode ter a partir dele. Eu sei que tem outras coisas aí fora que ajudam muito, que ajudam na questão, por exemplo, a inteligência emocional, que ajudam, mas tudo isso vai contribuir, a ciência, a intelectualidade, tudo isso vai contribuir muito, mas nada disso vai funcionar sem Jesus. Tudo isso e mais, a tua espiritualidade em Cristo vai transformar a tua vida. Jesus é a resposta para o mundo hoje. Está faltando vida abundante, é Jesus a resposta. Tem coronavírus, Jesus é a resposta. Tem enfermidade, Jesus é a resposta. Tem muito problema, Jesus é a resposta. Ele é a resposta por tudo. Essa resposta ela pode se manifestar através da ciência, sim. Ela pode se manifestar através de outras coisas, mas a resposta, ela é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele está interessado em transformar a tua vida hoje. Não deixe para amanhã. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, feche os olhos agora e repita essa oração comigo. Senhor, eu te recebo na minha vida e reconheço o sacrifício que tu fizeste na cruz para quebrar a maldição na minha vida e me trazer agora uma vida abundante na terra. Aquilo que era maldição, agora é bênção. Agora eu sou mais do que vencedor. Eu sou um abençoado. Eu te recebo na minha vida e declaro que a partir de hoje, tu és o meu Senhor. Tu és aquele a quem eu sirvo e eu estarei em nome de Jesus, buscando aprender mais de ti
buscando crescer em Ti, para que eu seja aperfeiçoado por Ti. Me leva, Senhor, ao aperfeiçoamento, à estatura do varão perfeito, que é Jesus, porque Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. E nós não podemos nos conectar ao Pai se não for através de Jesus. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado porque agora eu tenho uma expectativa de vida eterna. Obrigado, Jesus, porque agora eu tenho uma expectativa de cura das minhas dores, dos meus traumas. Eu tenho uma expectativa, Senhor, de cura das enfermidades do meu corpo. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que estou seguro em Ti. Pai querido, também eu tenho uma expectativa de ser enriquecido por Ti, porque Tu te fez pobre para que eu não fosse, isso me basta. Então me enriquece através do Teu Espírito agindo a todos os momentos da minha vida. E quando eu falo riqueza, Senhor, não estou falando de dinheiro, estou falando de uma vida rica e abundante nessa terra, que também vai envolver finanças. Mas, Senhor, que a Tua riqueza venha sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu na sua vida essa palavra, compartilha depois, eu vou botar no YouTube, vou colocar no YouTube, essa live vai ficar 24 horas aqui, mas principalmente no YouTube, eu quero que você compartilhe mais pessoas que precisam receber Jesus nas suas vidas. Talvez elas entendam através dessa palavra o plano que foi de Jesus vir ao mundo. Essa palavra faz parte do plano de salvação, ele não é o plano de salvação completo, mas ela faz parte do plano de salvação, né? Quando eu falo plano de salvação, o entendimento do plano, desde o início até historicamente falando, mas eu quero te dizer que Jesus vai te abençoar muito se você compreender o que Ele está dizendo hoje. Amém, queridos? Amados, ali na bio do meu Instagram tem um Linktree ali, onde você vai ter 3 botões. Um é para você entrar no grupo de devocionais do Telegram. Por favor, entra lá. Segundo, no YouTube, por favor, compartilhe os meus vídeos, compartilhe essas palavras, abençoe. Você não precisa fazer muito esforço para abençoar alguém, é só apertar e clicar lá, ó, e manda para alguém a palavra, para que essa pessoa seja abençoada. Quem sabe essa palavra de hoje, para alguém que está afastado de Deus, manda essa palavra para que nesse momento, onde nós estamos aí na celebração da Páscoa, essa pessoa possa ser reavivada no seu interior através das palavras bíblicas que temos trazido aqui. Deixa eu te dizer mais ainda, ainda você vai ter lá um link chamado contribuição, aonde vai cair na fanpage da IBN, da igreja, e é onde vai mostrar como você que deseja contribuir conosco, ali você vai ter acesso à conta bancária, enfim. E eu quero aqui agradecer a todos os discípulos que são fiéis, que têm nos abençoado, que têm enviado suas ofertas, que têm enviado suas contribuições. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe poderosamente e peço que você continue nos ajudando, sensível ao Espírito Santo, para que a gente consiga continuar dedicando nossas vidas ao Evangelho e pregando a palavra sem ter o peso, o fardo de estar tendo outra atividade para manutenção. Mas se já tive isso, mas se tiver que ter de novo, a gente vai ter. Mas se a gente puder ter dedicação exclusiva ao Evangelho, a gente vai poder abençoar muito mais a cada um de vocês. Amém, queridos? Então, siga no Devocional, siga no YouTube e aqueles que desejarem enviar sua contribuição, muito obrigado. Gratidão a todos de coração. Um final de noite abençoado, Shabbat Shalom, Deus abençoe, Ju Longaray, Carol, Eneida, Kátia, Carlos Eduardo, amo vocês todos, muita saudade, que Deus abençoe a todos poderosamente. Martins, glória a Deus, me ajude a aumentar lá as inscrições no YouTube, porque eu preciso ter mil inscritos para poder fazer vídeos ao vivo lá também, amém, queridos? Deus abençoe, fiquem na paz de Jesus, tchau, tchau.